A Grande Câmara do Conselho Galáctico foi a maior estrutura já construída pela vida inteligente. Flutuava no espaço vazio entre 3 sistemas estelares, uma enorme esfera de cristal e metal que poderia conter milhões de pessoas. Hoje, representantes de 47 espécies espaciais reuniram-se para o que consideraram um momento de comédia. A humanidade finalmente chegou. A embaixadora Helena Vasquez parou na entrada do salão principal e respirou fundo. Ela tinha 53 anos, mechas grisalhas nos cabelos escuros e olhos castanhos calmos que tinham visto a guerra e a paz na Terra. Atrás dela estava sua equipe de 6 diplomatas, todos vestidos com uniformes pretos simples. O navio deles, o Horizon, esperava na doca. Era pequeno comparado aos enormes navios das outras espécies. Parecia um brinquedo próximo aos navios de guerra de quilômetros de extensão do Império Draelite. Lembre-se, Helena disse calmamente para sua equipe, nós esperávamos isso. Fique calmo, observe tudo, aprenda. As portas se abriram e eles entraram na câmara. O som os atingiu primeiro. Não foi o silêncio respeitoso que Helena esperava. Em vez disso, a câmara encheu-se de um ruído que não precisava de tradução. Risos, cliques, zumbidos, assobios. Cada espécie tinha seu próprio jeito de demonstrar diversão e todos faziam isso agora. Helena continuou caminhando em direção à plataforma central. O caminho era longo e ela sentiu os olhos de milhares de pessoas sobre ela. Alguns dos alienígenas eram enormes criaturas de pedra e metal. Outros eram pequenos seres flutuantes de luz e gás. Alguns tinham olhos demais, outros não tinham nenhum. Mas todos eles compartilhavam uma coisa em comum neste momento. Todos pensavam que a humanidade era uma piada. O alto conselheiro Vrat do Império Draelite sentou-se no trono mais alto. Sua espécie parecia que alguém havia cruzado um lagarto com uma montanha. Ele tinha 4 metros de altura, coberto de escamas da cor de sangue seco e seus olhos ardiam com fogo antigo. Os Draelite governaram sua seção da galáxia por 50.000 anos. Eles viram inúmeras espécies jovens ascenderem e caírem. Então, disse Vrat, sua voz ecoando pelos sistemas de tradução, as efêmeras aprenderam a voar. Mais risadas encheram a câmara. Vrat parou na plataforma central e esperou que desaparecesse. Demorou muito. Alta conselheira, disse ela quando finalmente houve silêncio, sou a embaixadora Helena Vasquez do governo da Terra Unida. A humanidade vem em paz e amizade. Buscamos a adesão a este conselho e acordos de comércio justo com todas as espécies. Vrat se inclinou para frente e seu trono gemeu sob seu peso. Criatura, você sabe há quanto tempo minha espécie existe? 52.000 anos desde que você realizou o voo espacial, Helena respondeu calmamente. Seus registros históricos são bastante detalhados. Um murmúrio percorreu a câmara. O humano fez pesquisas. E há quanto tempo seu povo viaja mais rápido que a luz? Vrat perguntou, diversão escorrendo de cada palavra, 12 anos. As risadas voltaram, mais altas do que antes, 12 anos depois. Alguns dos membros do conselho eram mais velhos do que isso. O representante da Velite Combine, um ser feito de um líquido prateado fluido, caiu da plataforma de tanto rir. O conselheiro Trendui Sintari não riu. Ela era um ser alto e magro, com pele como vidro azul e 4 olhos que nunca piscavam. Sua espécie era conhecida por sua inteligência e cautela. Ela observou o embaixador humano com atenção e viu algo que os outros não perceberam. O humano não ficou chateado. Ela não ficou envergonhada ou zangada. Ela ficou perfeitamente móvel e seus olhos se moveram lentamente pela câmara, observando cada espécie, estudando cada reação. Ela os observava como um cientista observa um experimento. Tren sentiu um pequeno arrepio percorrer seus ossos de cristal. Embaixador, disse o conselheiro Dren da União Monetária, uma criatura gorda que parecia um sapo usando joias. O que a humanidade poderia oferecer a este conselho? Você controla um sistema solar, Tenho casas de férias em mais mundos do que isso. Oferecemos amizade, Helena disse simplesmente. KN conhecimento, uma nova perspectiva e, com o tempo, talvez mais. Com o tempo, Vratra riu novamente. Humano, você vive para quê?
80 anos, 100 se você tiver sorte. Tenho móveis mais antigos que toda a sua civilização. Volte daqui a alguns milhares de anos, quando você realmente tiver alcançado algo digno de nota. Helena assentiu lentamente. Eu entendo, então tenho um pedido. Se você não nos conceder adesão, pelo menos conceda-nos o direito de negociar, de viajar, de aprender com as grandes civilizações desta galáxia. Os membros do conselho se entreolharam. Alguns sussurraram, alguns encolheram os vários apêndices. Muito bem, Vratra disse com um aceno de sua enorme garra. Você pode negociar, você pode viajar. Mas você não fará parte deste conselho. Você não votará. Você não falará a menos que lhe falem. Considere-se um convidado em nossa galáxia. Pequenos humanos, hóspedes tranquilos que conhecem o seu lugar. Aceitamos estes termos, disse Helena com uma pequena reverência. Obrigado pelo seu tempo, alto conselheiro. Ela se virou para sair e Vratra gritou mais uma vez. Ah, um embaixador? Estamos colocando seu sistema solar sob status protegido. A Terra é agora oficialmente uma reserva natural primitiva. Nenhuma espécie do Conselho irá interferir no seu desenvolvimento. Pense nisso como uma gentileza. Estamos lhe dando tempo para crescer. A Câmara explodiu em gargalhadas mais uma vez. Uma reserva natural. Eles estavam tratando a humanidade como animais ameaçados de extinção em um zoológico. Helena parou na porta. Ela virou a cabeça ligeiramente por um momento, Trem viu algo brilhar nos olhos do humano. Não foi raiva. Não foi vergonha. Foi paciência. A profunda e fria paciência de um predador que sabia esperar. Obrigado, alto conselheiro. Helena disse suavemente. Agradecemos sua proteção. E então os humanos se foram. As risadas continuaram por horas depois que eles saíram. Histórias espalhadas pela galáxia sobre pequenas criaturas rosadas que pensaram que poderiam se juntar às grandes potências. Comediantes faziam piadas. Os programas de notícias exibiram a gravação do discurso de Helena com comentários zombeteiros. Por um breve momento, a humanidade uniu a galáxia e compartilhou diversão. Ninguém percebeu que a nave humana não retornou diretamente à Terra. O horizonte parou em 17 locais diferentes em sua jornada para casa. A cada parada, lançava pequenas sondas, do tamanho de um grão de areia. As sondas entraram em redes de comunicação, ligaram-se a estações espaciais e enterraram-se nos fluxos de dados da galáxia. Em seus aposentos privados, Helena Vasquez tirou o uniforme diplomático e sentou-se à sua mesa. Ela abriu um canal seguro que usava a criptografia que o Conselho não conseguiu detectar. Utilizou tecnologia que o Conselho não sabia que existia. Este é o embaixador Vasquez, disse ela. A primeira fase está concluída. Uma voz respondeu da escuridão do espaço. Relatório, eles veem o que queríamos que eles vissem. Uma espécie primitiva, inofensiva, divertida. Eles declararam a Terra uma zona protegida. Nenhuma espécie do Conselho irá nos monitorar de perto agora. Estamos abaixo de sua atenção. E a sua avaliação das capacidades militares deles? Helena puxou os dados que sua equipe reuniu durante a caminhada pela Câmara. Eles mapearam todas as armas, todos os escudos, todos os navios na doca. Eles registraram a linguagem corporal de cada espécie, identificaram líderes e seguidores, encontraram rachaduras em alianças que duraram milênios. Impressionante na superfície, ela disse. Mas eles não travaram uma guerra real em 8.000 anos. Eles ficaram confortáveis, preguiçosos. Eles acreditam que seu poder durará para sempre porque já dura muito tempo. E o conselheiro Cintari, aquele que observou você? Helena sorriu levemente. Ela é inteligente. Ela suspeitou de algo, mas ninguém acreditará nela. Os outros estão demasiado confiantes na sua superioridade para ouvirem avisos sobre os humanos. Bom, continue para a fase 2. Observe, aprenda, construa. Falaremos novamente quando chegar a hora certa. O canal se fechou e Helena sentou-se sozinha na escuridão do espaço, bem abaixo da superfície da lua da Terra.
A construção continuou em uma instalação que não funcionou. Os trabalhadores moviam-se através de túneis que desciam por quilômetros. Navios estavam sendo construídos, armas estavam sendo projetadas. Os cientistas estavam desvendando segredos da física que o Conselho nunca havia imaginado. A humanidade passou 10.000 anos aprendendo a lutar. Eles dominaram a arte da guerra. Eles quase se destruíram com isso. E finalmente, eles aprenderam a lição mais importante de todas. Nunca mostre sua força para quem não te respeita. Deixe-os rir, deixe-os zombar, deixe-os desviar o olhar e esquecer que você existe. E quando chegar a hora, quando eles finalmente precisarem de você, quando finalmente pedirem ajuda com corações humildes e mãos abertas, então você mostrará a eles o que você realmente é. Helena olhou pela janela para as estrelas, em algum lugar lá fora. As grandes potências da galáxia dormiam pacificamente, confiantes no seu antigo poder. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Eles olharam para a humanidade e viram fraqueza. Eles tinham visto vidas curtas em navios primitivos num mundo pequeno e sem importância. Eles não tinham visto o que o conselheiro Trem tinha visto. Eles não notaram a paciência nos olhos de Helena. Eles não se perguntaram por que os humanos aceitaram a humilhação com tanta calma. Em 50 anos, eles entenderiam. Daqui a 50 anos, eles se lembrariam deste dia e gostariam de ter prestado mais atenção. Mas então, seria tarde demais. O horizonte voltou-se para casa e Helena Vasquez fechou os olhos. A piada da galáxia estava prestes a se tornar sua maior surpresa. 50 anos se passaram como uma respiração lenta para as antigas espécies da galáxia. Os impérios subiram ligeiramente e caíram ligeiramente. As rotas comerciais mudaram. Velhas alianças envelheceram. O conselho se reunia em todos os ciclos para discutir assuntos importantes. E nem uma vez em 50 anos alguém mencionou a humanidade. Eles foram esquecidos exatamente como queriam ser. Mas nos espaços escuros entre as estrelas, nos cantos tranquilos dos postos comerciais, nos setores esquecidos para onde ninguém importante olhava, algo estava mudando. O capitão Vrex do Velote Combine estacionou sua nave na doca da Estação 47, um posto avançado enferrujado na borda do espaço do mapa. Ele estava cansado e irritado. Sua carga de suprimentos médicos atrasou 3 semanas e seu empregador ameaçava demiti-lo. O bar da estação estava quase vazio quando ele entrou. Alguns mineiros estavam sentados num canto, bebendo algo que brilhava em verde. Um comerciante do coletivo Drem dormia de bruços sobre uma mesa. E no próprio bar, um humano estava sentado sozinho, bebendo água. Vrex parou. Ele nunca tinha visto um humano antes. Eles eram raros tão longe de sua zona protegida. Este era um homem de meia idade, com cabelos curtos e grisalhos e um rosto sem expressão. Usava roupas simples, nada que identificasse sua profissão ou propósito. Vrex sentou-se a 2 assentos de distância para beber. Você está longe de casa, humano, ele disse, tentando parecer casual. O humano olhou para ele com olhos azuis claros. Eu viajo muito. O que o traz a este setor? Não há nada aqui além de velhas mentes e sonhos desfeitos. Sou pesquisador, estudo estrelas mortas. Vrex riu. Estrelas mortas. O que há para estudar? Eles estão mortos, o humano sorriu levemente. Era um sorriso estranho, pensou Vrex, como se soubesse de algo engraçado que ninguém mais entendia. Você ficaria surpreso, disse o humano. Há muito a aprender com coisas que outros esqueceram. Ele terminou a água, colocou alguns créditos na barra e saiu sem dizer mais nada. Vrex observou partir e sentiu um arrepio estranho. Havia algo naquele humano, algo na maneira como ele se movia, na maneira como observava tudo ao seu redor, na maneira como parecia completamente destemido em uma estação cheia de espécies que poderiam esmagá-lo com uma mão. Provavelmente não foi nada, disse Vrex a si mesmo. Os humanos eram inofensivos, todos sabiam disso. Mas ele não conseguia afastar a sensação de que acabará de ser estudado. A 3 setores de distância, uma patrulha de fronteira Drylit encontrou uma nave de pesquisa humana à deriva perto de uma estrela em colapso. O comandante Trell ordenou que parassem e se preparassem para a inspeção.
Humanos foram autorizados a viajar, mas deveriam ficar longe do território Drylite. A nave humana era pequena, pouco maior que uma nave auxiliar. Parecia velho e mal conservado. Quando o comandante Trell trouxe seu navio de guerra, ele esperava que os humanos ficassem aterrorizados. Sua nave era 100 vezes maior, armada com armas que podiam quebrar luas. Em vez disso, o capitão humano respondeu ao seu grito com uma voz calma. Desculpas, comandante. Estávamos estudando os padrões de radiação da estrela em colapso e nos desviamos do curso. Partiremos imediatamente. Trell estreitou os olhos. Você se submeterá à inspeção primeiro. Qual é a sua carga? Apenas equipamento científico. Sensores, computadores, nada de valor militar. Eu serei o juiz disso. A nave humana abriu seu compartimento de carga e Trell enviou uma equipe para investigar. Eles encontraram exatamente o que o humano havia descrito. Equipamento antigo, sensores básicos, nada de impressionante. Mas um dos oficiais de Trell notou algo estranho. A nave humana não tinha armas, nem mesmo sistemas defensivos básicos. Qualquer navio que viajasse tão longe de casa sem armas era suicida ou estúpido, a menos que não precisasse de armas. Comandante, informou seu oficial, seus motores são incomuns. O design não corresponde a nada em nossos bancos de dados. Trell olhou para a nave humana novamente. Era tão pequeno, tão simples, e ainda assim, quando se aproximaram, o humano não sentiu medo, nem um pouco. Deixe-os ir, disse Trell finalmente, eles não valem nosso tempo. A nave humana virou-se e acelerou. Moveu-se mais rápido do que Trell esperava, muito mais rápido. Em segundos, desapareceu na escuridão entre as estrelas. Trell ficou parado em sua ponte de comando por um longo tempo, olhando para o espaço vazio onde o navio estivera. Ele apresentou um relatório quando voltou à base. O relatório foi marcado como de baixa prioridade e esquecido em uma semana. Os humanos não eram importantes o suficiente para se preocupar. No mundo natal da teoria do pecado, a conselheira Trell sentou-se em seu escritório particular e leu uma pilha de relatórios que ninguém mais havia solicitado. Ela os colecionava há 50 anos, avistamentos de humanos em lugares inesperados, registros comerciais que mostravam humanos adquirindo tecnologia que não deveriam ter, artigos científicos publicados por pesquisadores humanos que contêm insights além do que uma espécie primitiva deveria possuir. Individualmente, cada relatório não significava nada. Juntos, eles pintaram um quadro que fez os 4 olhos de Trell se estreitarem de preocupação. Ela acessou a gravação da primeira aparição da humanidade no Conselho há 50 anos. Ela observou a embaixadora Helena Vasquez passar por aquela sala de risadas. Ela observou aqueles calmos olhos castanhos examinando a câmara. Trell nunca havia esquecido aquele momento. Ela tinha visto algo naquele dia, algo que os outros não perceberam, e 50 anos de pequenos relatos estranhos apenas a deixaram mais certa de que os humanos estavam escondendo alguma coisa. Ela solicitou uma reunião com o conselho para compartilhar suas preocupações. O alto conselheiro Vratra, ainda vivo após 50 anos graças a Drylite Longevity, negou seu pedido. Os humanos são primitivos, dizia sua resposta. Eles estão contidos em sua reserva natural. Eles não representam nenhuma ameaça e não merecem atenção. Concentre-se em assuntos de real importância. Trell leu a mensagem 3 vezes. Então ela começou sua própria investigação. Ela enviou agentes para entrepostos comerciais humanos. Ela pagou informantes para vigiar naves humanas. Ela vasculhou todos os bancos de dados que conseguiu acessar em busca da verdade. O que ela descobriu só levantou mais questões. Os humanos estabeleceram pequenas colônias em uma dúzia de mundos fora de sua zona protegida. O Conselho permitiu isso, vendo-o como uma expansão inofensiva. Mas as colônias eram estranhas. Eles não tinham indústria visível, nem presença militar, nem propósito aparente. Eles eram apenas pequenos assentamentos de humanos vivendo vidas tranquilas. Muito quieto, Trem pensou. O que eles estavam realmente fazendo? Ela nunca teve a chance de descobrir. O alerta veio em um dia normal, no meio de uma sessão normal do conselho.
Todas as telas da galáxia de repente mostraram ele mesma imagem. Um enorme enxame de naves emergindo do vazio entre as galáxias. Milhões de embarcações, cada uma preta e retorcida, movendo-se com um propósito horrível. O enxame de grades havia despertado. Todas as espécies conheciam as histórias. Todas as crianças ouviram os avisos. Há 10.000 anos, a grade varreu um braço distante da galáxia, consumindo tudo em seu caminho. Mundos, estações, civilizações inteiras. Eles comeram tudo que era biológico, retiraram todos os recursos e não deixaram nada além de rochas mortas e espaços vazios. As grandes potências daquela época mal os conseguiram deter. Bilhões morreram. A grade foi levada de volta ao vazio entre as galáxias, e a galáxia rezou para que eles nunca retornassem. Agora eles estavam de volta e estavam com fome. Os primeiros ataques ocorreram em poucas horas. 3 espécies do Conselho perderam as suas colônias exteriores antes que alguém pudesse responder. A grade não negociou. Eles não se comunicaram. Eles simplesmente devoraram. Frotas do Conselho mobilizadas por toda a galáxia. Os maiores navios de guerra já construídos moveram-se para interceptar o enxame. Só os Drylite enviaram 1000 naves, cada uma capaz de destruir um planeta. A primeira batalha durou 6 horas. O Conselho perdeu. A grade adaptada a cada arma. Feixes de energia que poderiam quebrar luas mal arranhavam seus cascos. Mísseis foram interceptados e consumidos. Os navios que tentaram abauroá-los foram absorvidos pelo enxame. O alto conselheiro Vrat assistiu às gravações da batalha com horror crescente. Sua poderosa frota foi reduzida pela metade em um único combate. Seus melhores comandantes relataram que o Arrow aprendia com cada ataque, evoluía a cada hora e ficava mais forte a cada vitória. Sessões de emergência foram convocadas. Planos foram feitos e descartados. Alianças que eram inimigas há milênios tornaram-se subitamente parceiras desesperadas. E em meio a todo o caos, a todo o medo, ao planejamento e à morte, alguém finalmente se lembrou dos humanos. Deveríamos contatar a Terra, disse o conselheiro Thorin durante uma sessão. Peça a ajuda deles. Vrat riu amargamente. Os primitivos, o que eles poderiam oferecer? Seus navios são brinquedos, suas armas são antigas. Pedir ajuda aos humanos seria como pedir aos insetos para combater um incêndio. Com todo o respeito, alto conselheiro, na verdade não vimos capacidades militares humanas. Presumimos que eles não tinham nenhum. Talvez devêssemos perguntar. Não temos tempo para essa tolice. A grade está queimando nossos mundos. Precisamos de soluções reais e não de fantasias desesperadas. A sessão terminou. Nenhuma mensagem foi enviada para a Terra. 3 semanas depois, a grade alcançou as fronteiras do próprio Império Drylite. 12 mundos caíram em 14 dias. Bilhões de Drylite morreram gritando enquanto o enxame consumia tudo que construíram ao longo de 50.000 anos. Vrat ficou na ponte de sua nau capitânia e viu seu império queimar. Finalmente, sem outra escolha, o Conselho enviou uma mensagem a todas as espécies conhecidas da galáxia. Foi um pedido de ajuda, um grito desesperado dos outrora orgulhosos governantes das estrelas. A todas as civilizações, o Conselho Galáctico solicita assistência militar imediata contra o enxame de grades. Qualquer espécie com navios e armas é solicitada a responder. A sobrevivência de toda a vida depende da unidade. As respostas vieram de 100 espécies menores, oferecendo pouco que tinham. Da Terra, só havia silêncio. Os dias se passaram, a grade penetrou cada vez mais no espaço do Conselho. As grandes potências fracturaram-se à medida que cada espécie priorizava sua própria sobrevivência. E então, assim que o enxame atingiu o limite do sistema capital do Conselho, um único navio apareceu. Era humano, pequeno e simples, tal como o navio de há 50 anos. A embaixadora Helena Vasquez, agora com mais de 100 anos, mas ainda perspicaz e paciente, solicitou permissão para discursar ao Conselho. A Câmara que antes ria dela estava agora em silêncio. Os representantes que permaneceram pareciam arrasados, aterrorizados, desesperados.
Helena caminhou até a plataforma central, a mesma em que ela estava há meio século. Ela olhou para os rostos dos seres que zombaram dela, que chamaram seu povo de efêmeras, que haviam fiz da humanidade uma piada. Ela não sentiu raiva, apenas tristeza. E por trás da tristeza, uma determinação fria que vem crescendo há 50 anos. Conselheiros, disse ela, com a voz calma e clara, tenho uma pergunta para vocês. Vratra se inclinou para a frente, suas escamas pálidas de exaustão e medo. Pergunte, ele disse. Helena olhou ao redor da câmara uma última vez. Ela viu os assentos vazios de espécies que já haviam sido consumidas. Ela viu o medo nos olhos que antes continham apenas arrogância. Você está pronto? Ela perguntou suavemente, para ver o que a humanidade realmente é. O silêncio na sala do conselho foi absoluto. Todos os seres olhavam para a velha humana sozinha na plataforma central. Sua pergunta pairou no ar como fumaça de um fogo extinto. Você está pronto para ver o que a humanidade realmente é? O alto conselheiro Vratra abriu a boca para responder. Mas antes que ele pudesse falar, a câmara tremeu. Alarmes gritaram pela estação. O Arrow-Svarm entrou no sistema capital. Não temos tempo para jogos, humano, Vratra rosnou. Se você tem algo a oferecer, ofereça agora. Se não, deixe-nos entregues ao nosso destino. Helena não se moveu. Seus olhos permaneceram fixos na enorme tela atrás de Vratra, que mostrava o enxame se aproximando. Milhões de naves negras retorcidas e famintas, espalhando-se pelas estrelas como uma doença. Eu lhe fiz uma pergunta, alto conselheiro. Ela disse calmamente, sua resposta é importante. O que você quer de nós? Gritou o conselheiro Dren. O ser gordo parecido com um sapo que uma vez zombou do sistema solar único da humanidade. Ele estava suando agora, suas vestes cheias de jóias manchadas de medo. Créditos, território, diga seu preço, apenas nos ajude. Não quero nada que você possa comprar, Helena respondeu. Quero algo muito mais simples. A câmara tremeu novamente. Na tela, os primeiros navios Arrow enfrentaram o restante da frota de defesa do Conselho. Feixes de energia brilharam, naves explodiram. O Arrow consumiu os escombros e ficou mais forte. A conselheira Tren levantou-se da cadeira. Seus 4 olhos azuis encontraram o olhar calmo de Helena. Diga-nos o que deseja, embaixador, por favor. Helena olhou para a conselheira Sintere por um longo momento. De todos os seres nesta câmara, Tren foi o único a tratar a humanidade com cautela em vez de desprezo. Ela foi a única a se perguntar. Quero reconhecimento, Helena disse finalmente. Quero que todas as espécies nesta câmara digam em voz alta que a humanidade é igual a eles. Não é o seu animal de estimação, não é a sua piada, não é igual aos animais numa reserva natural. Silêncio novamente. Alguns dos conselheiros se entreolharam confusos. Outros pareciam zangados. Depois de tudo que perderam, depois de todos os bilhões que morreram, esse humano queria palavras. Vratra riu amargamente. Isso é tudo? Você quer que digamos que você é nosso igual? Sim, tudo bem, você é nosso igual. Agora nos ajude, Helena balançou a cabeça lentamente. Não apenas você, alto conselheiro. Todas as espécies nesta câmara devem dizê-lo. E você deve estar falando sério. Isso é ridículo, gritou o representante do domínio Kretre. Estamos morrendo lá fora. Nossos mundos estão queimando. E você quer que acariciemos seu ego humano? Quero que você entenda uma coisa, disse Helena. E pela primeira vez, a voz dela carregava um tom cortante. Por 50 anos nós observamos você. Aprendemos suas línguas, suas culturas, suas histórias. Conhecemos todas as guerras que travaram, todos os erros que cometeram, todos os momentos de crueldade e bondade nas vossas longas civilizações. E estamos nos preparando. Ela fez uma pausa para absorver isso. Poderíamos ter nos revelado a qualquer momento. Poderíamos ter exigido respeito através da força, mas esse não é o nosso jeito, não mais. Aprendemos há muito tempo que o poder tomado pela força nunca é verdadeiramente exercido.
O respeito deve ser dado livremente. Então peço novamente, não como uma exigência, mas como um pedido, reconheça-nos como iguais, e nós lhe mostraremos o que nos tornamos. A Câmara ficou em silêncio. Na tela atrás deles, a batalha continuava. A frota do Conselho estava perdendo muito. Logo o herói chegaria à própria estação. O conselheiro trem deu um passo à frente. A teoria do pecado reconheceu a humanidade como nossa igual. Suas palavras ecoaram pela Câmara. Lento outras vozes se juntaram. O Velite Combine reconhece a humanidade como nossa igual. O coletivo trem reconhece a humanidade como nossa igual. Um por um eles falaram. Alguns com relutância, alguns com vergonha, alguns com a esperança desesperada. Espécies que riram da humanidade há 50 anos agora falavam as palavras que Helena havia pedido. Finalmente, apenas Vrat permaneceu em silêncio. O velho Drailit olhou para a mulher humana diante dele. Ele se lembrou do dia em que ela veio pela primeira vez a esta câmara, pequena e frágil, e tão facilmente descartada. Ele se lembrou de rir dela, chamando seu povo de efêmeras. Agora o seu império estava a arder, o seu povo estava a morrer, e esta mosca era a única que oferecia esperança. A ira do Império Drailit disse lentamente, cada palavra custando-lhe algo precioso, reconhecendo a humanidade como nossa igual. Helena fechou os olhos por um breve momento. Quando ela os abriu, eles continham algo novo. Não triunfo, não satisfação, apenas um alívio profundo e cansado. Obrigada, ela disse suavemente. Ela levou a mão ao ouvido, onde estava um pequeno dispositivo de comunicação. Este é o embaixador Vasquez, disse ela. Código de autorização, Prometheus Rising. Eles pediram, comece. Durante 3 segundos nada aconteceu. Então as estrelas mudaram. Em todo o sistema capital, o próprio espaço parecia abrir-se. Não o habitual redemoinho azul de viagens mais rápidas que a luz que o Conselho usava. Isto era diferente. Eram portas que se abriam de algum outro lugar, algum lugar fora do espaço normal, algum lugar que o Conselho nunca havia imaginado. E através dessas portas veio a frota humana. Os conselheiros observaram em silêncio atordoado enquanto navio após navio emergia. Não dezenas, nem centenas, milhares, dezenas de milhares de navios de todos os tamanhos, desde pequenos caças até enormes porta-aviões que ofuscavam até mesmo os maiores navios de guerra Drailit. Mas não foram os números que roubaram o fôlego de todos os seres naquela câmara. Foi a tecnologia. As naves humanas moviam-se pelo espaço sem motores visíveis. Eles piscaram e pularam, aparecendo em um lugar e depois em outro sem cruzar a distância entre eles. Seus cascos brilhavam com uma energia que os sensores do Conselho não conseguiram identificar. Isso é impossível, sussurrou a respiração. Nós os observamos. Eles não tinham nada. Naves básicas, tecnologia primitiva, como você assistiu o que queríamos que você assistisse, disse Helena. Você viu o que queríamos que você visse. Na tela, as primeiras naves humanas enfrentaram um enxame de grades. A grade se adaptou a todas as armas que o Conselho possuía. Feixes de energia, mísseis, munições cinéticas, canhões de plasma, eles aprenderam a resistir a todos eles em poucas horas. Os humanos não usaram nenhuma dessas armas. Um único cruzador humano aproximou-se de um grupo de navios destruidores. Disparou uma vez. Um feixe de luz branca pura saiu de sua proa e tocou o navio grade mais próximo. Os navios grade simplesmente deixaram de existir, não explodiram, nem queimaram. Foi desfeito. A matéria que o compunha se espalhou em átomos e se dispersou no vazio. O enxame reagiu instantaneamente, 1000 navios virando-se em direção ao cruzador humano. Eles dispararam tudo o que tinham. Os tiros passaram pela nave humana como se ela não estivesse ali. Mais naves humanas posicionaram-se, cercando o enxame de grades. Eles atiraram juntos, seus raios brancos cortando a massa negra como a luz através da sombra. Os navios Arrow morreram às centenas, depois aos milhares. E ainda assim os humanos vieram. Mais portas se abrem, mais navios emergem. Frota após frota surgiram das dimensões ocultas onde a humanidade vinha construindo há 50 anos.
A conselheira Trem assistiu à batalha com os 4 olhos arregalados. Sua espécie era conhecida por sua capacidade de analisar e prever. Ela estudou táticas militares durante séculos. Ela não conseguia entender o que estava vendo. A coordenação deles, ela sussurrou, é perfeita. Cada navio sabe exatamente onde estão todos os outros navios. Eles não estão apenas lutando juntos. Eles estão lutando como uma só mente. Helena ouviu e acenou com a cabeça. Chamamos isso de protocolo de unidade. Cada recipiente humano está conectado a todos os outros. Quando ligado à nave aprende algo, todos os navios sabem disso instantaneamente. Quando um capitão vê uma fraqueza, todo capitão pode explorá-la. Mas a grade se adapta, disse Trem. É isso que os torna tão mortais. Eles aprendem com cada ataque. Sim, Helena concordou. Eles fazem, mas aprendem lentamente. Eles precisam de tempo para analisar, para evoluir, para desenvolver novas defesas. Não lhes damos tempo. Na tela, a frota humana demonstrou exatamente o que ela queria dizer. A cada poucos segundos, suas armas mudavam. Frequências diferentes, padrões de energia diferentes, vetores de ataque diferentes. A grade tentou se adaptar, mas antes que pudessem se adaptar a uma arma, os humanos já estavam usando outra. Em 30 minutos, metade do enxame de grades foi destruído. Em 1 hora, restaram apenas restos dispersos. A batalha que o Conselho vinha perdendo há meses terminou em menos de 90 minutos. A Câmara estava absolutamente silenciosa. Todos os conselheiros olhavam para a tela, observando os últimos navios destruidores fugirem para a escuridão. Eles tinham acabado de testemunhar algo além de sua compreensão. Uma espécie que eles rejeitaram como primitiva acabará de salvar toda a sua civilização. Com a tecnologia, eles não conseguiam compreender. Helena estava na plataforma central, seu velho rosto calmo, seus olhos cansados, mas satisfeitos. Está feito, ela disse. O enxame está quebrado. Seus mundos estão seguros. Vrat encontrou sua voz primeiro. Como? Ele exigiu. Como você fez isso? De onde veio essa frota? De onde veio essa tecnologia? Nós construímos, disse Helena simplesmente, em lugares que você não conseguia ver. Usando a ciência, você não entende. Durante 50 anos, enquanto vocês observavam a nossa reserva natural e riam dos nossos navios primitivos, preparávamos-nos para este dia. Preparando? Preparando para quê? Como você poderia saber que a grade retornaria? Helena sorriu tristemente. Não sabíamos especificamente sobre a grade. Preparamo-nos para qualquer ameaça, porque aprendemos com a nossa própria história sangrenta que as ameaças sempre surgem. A única questão é se você estará pronto quando eles chegarem. Os conselheiros se entreolharam. Pela primeira vez em 50 anos, eles viram verdadeiramente a humanidade. Não como piadas, não como efemérides, não como primitivos brincando de civilização. Eles viram o que Helena queria que eles vissem o tempo todo. Uma espécie que aprendeu com seus erros. Uma espécie que planejou o pior enquanto esperava o melhor. Uma espécie que escondeu a sua força até o momento em que foi verdadeiramente necessária. O que acontece agora? Vratra perguntou calmamente. Helena olhou para ele com aqueles olhos castanhos calmos que tinham visto tanto, que esperaram tanto. Agora, disse ela, falamos sobre o futuro. Mas primeiro há mais uma coisa que você precisa ver. Ela tocou seu dispositivo de comunicação novamente. Traga a rainha do enxame. Cada conselheiro congelou. A rainha do enxame, o coração do herói, a única criatura que controlava todo o enxame. Você o capturou? Trem sussurrou. Vivo? Sim, disse Helena, porque destruir o herói nunca foi nosso objetivo. Entendê-los foi. E o que aprendemos muda tudo. As portas da câmara se abriram e 4 soldados humanos entraram, escoltando um recipiente de energia cintilante. Dentro do container, algo enorme e escuro pulsava com vida alienígena. A rainha do enxame de heróis tinha chegado ao Conselho Galáctico,
e a humanidade estava prestes a mostrar à galáxia que a verdadeira força não era apenas o poder de destruir, era a sabedoria de saber quando a destruição não era a resposta. O container estava no centro da Câmara do Conselho, pulsando com energia escura. Dentro da rainha heróica movia-se lentamente, sua forma maciça pressionando contra as paredes brilhantes que a mantinham prisioneira. Ela era diferente de tudo que os conselheiros já tinham visto. Uma criatura de pura fome, ganhando forma, com um corpo que parecia oscilar entre o sólido e a sombra. Todos os seres na câmara se afastaram o máximo que puderam do container, exceto Helena Vasquez, que caminhou em direção a ele sem medo. Embaixador, advertiu Vrat, com a voz tensa. Essa criatura consumiu bilhões de vidas. Deveria ser destruído, não estudado. O herói consumiu de trilhões de vidas ao longo de sua longa existência. Helena respondeu calmamente. Destruir esta rainha não acabaria com eles. Existem outros, dormindo no vazio entre as galáxias. Mate este e outro surgirá. Mate aquele e outro. O ciclo nunca termina a menos que o quebremos. Ela parou na frente do container e olhou para a rainha. Estamos nos comunicando com ela há 6 horas, continuou Helena. Demorou para estabelecer uma conexão. O herói não pensa como nós. A linguagem deles não são palavras. São memórias, emoções, imagens compartilhadas diretamente de mente para mente. Você pode falar com isso? Trem perguntou, fascinado apesar de seu medo. Não falo exatamente. Podemos trocar entendimentos e o que aprendemos mudou tudo o que pensávamos saber sobre o herói. Helena se virou para encarar o conselho. Seu velho rosto estava sério. O herói não é mau. Eles não destroem porque gostam disso. Eles destroem porque têm medo. O silêncio cumprimentou suas palavras. Então o conselheiro Dren caiu na gargalhada. Com medo? Eles queimaram 100 mundos. Eles mataram bilhões do meu povo. E você diz que eles estão com medo? Sim, Helena disse simplesmente. Eles têm medo do que os persegue. A risada morreu instantaneamente. Algo está perseguindo o herói? Vrat perguntou lentamente. Helena assentiu e tocou um controle em seu pulso. A tela principal atrás dos tronos do conselho ganhou vida, mostrando imagens que fizeram até o antigo Drylite empalidecer. O herói os chamou de silêncio. Não temos um nome melhor porque o herói não consegue descrevê-los verdadeiramente. Eles são criaturas de fora do nosso universo. Coisas que não obedecem às nossas leis da física. Coisas que consomem não apenas matéria e energia, mas o próprio tempo. As imagens na tela mostram a escuridão, não a escuridão do espaço, que é simplesmente a ausência de luz. Isso era outra coisa. Uma escuridão ativa que se movia e se espalhava, apagando tudo o que tocava. As estrelas desapareceram nele. Os planetas desapareceram. Até a própria luz parecia ter sido engolida. 10.000 anos atrás, o silêncio encontrou o herói em sua galáxia natal. Helena continuou. Eles começaram a consumi-los. O herói fugiu, passando de galáxia em galáxia, sempre correndo, sempre sendo perseguido. Consomem outras espécies, não por crueldade, mas porque precisam de recursos para continuarem a funcionar, para manterem as suas rainhas vivas, para sobreviverem. Então os heróis são vítimas? Trem perguntou baixinho. Eles são sobreviventes. Como qualquer criatura, eles fazem o que precisam para viver, mas estão correndo há tanto tempo que se esqueceram de como fazer qualquer outra coisa. Eles esqueceram que poderia haver outra maneira. Helena voltou para o recipiente e colocou a mão na superfície. A rainha lá dentro parou de se mover e concentrou toda a sua atenção no minúsculo humano. Nós mostramos a ela outro caminho. Compartilhamos nossa própria história com ela. Os humanos já foram como heróis à nossa maneira. Consumimos recursos sem pensar. Lutamos entre nós interminavelmente. Quase destruímos nosso próprio mundo, mas aprendemos a mudar. Aprendemos a construir em vez de destruir. Aprendemos a trabalhar juntos em vez de nos consumirmos. Você acha que o herói pode mudar? Vratra perguntou com descrença.
Eu sei que podem, porque a rainha já começou a mudar. Ela sentiu algo que nunca sentiu antes. Ter esperança. A rainha pulsou com luz dentro do recipiente. Por um momento, ela não parecia um monstro. Ela parecia algo desesperado e cansado, algo que corria de medo há mais tempo do que a maioria das civilizações existia. O que você está propondo, embaixador? Trem perguntou cuidadosamente. Eleanor voltou-se para o conselho. Estou propondo uma aliança. O herói tem conhecimento do silêncio de que necessitamos. Eles lutam contra essas criaturas há 10.000 anos. Eles conhecem suas fraquezas, seus padrões, seus comportamentos. E o herói precisa de algo que não consegue em nenhum outro lugar. Uma casa, um lugar para parar de correr, um motivo para ter esperança. Você quer que nos aliemos às espécies que quase nos destruíram? Conselheiro Dren SH revelado, isso é uma loucura. É? Perguntou Eleanor, ou é sabedoria? O silêncio está chegando. Eles seguem o herói onde quer que vão. Eles chegarão à nossa galáxia eventualmente. Quando isso acontecer, precisaremos de todos os aliados que pudermos conseguir. Ela olhou ao redor da câmara para os rostos dos seres que governaram a galáxia por milhares de anos. Você chamou a humanidade de primitiva. Você nos chamou de efêmeras. Você riu do nosso pequeno território e das nossas vidas curtas. Mas em nossa curta existência aprendemos algo que vocês não aprenderam. O universo é muito perigoso para ser enfrentado sozinho. A única maneira de qualquer um de nós sobreviver é juntos. Vrat levantou-se lentamente de seu trono. Pela primeira vez, ele parecia realmente velho. Não o antigo poder de um governante poderoso, mas o cansaço de alguém que viu demais. Você se escondeu de nós por 50 anos, disse ele. Você construiu frotas e armas além da nossa compreensão. Você poderia ter conquistado a galáxia inteira. Por que você não fez isso? Eleanor sorriu tristemente. Porque tentamos isso uma vez, há muito tempo, em nosso próprio mundo, construímos impérios e conquistamos uns aos outros por milhares de anos. Isso não nos trouxe nada além de dor. Nossa maior lição não foi como lutar. Foi aprender quando não lutar. Quando oferecer a mão em vez do punho. Ela caminhou em direção a Vrad até ficar diretamente diante do enorme Draelite. Poderíamos ter nos revelado quando você nos chamou de primitivos. Poderíamos ter mostrado nossos navios com o respeito exigido. Mas medo não é respeito. Submissão não é amizade. Queríamos que você pedisse nossa ajuda. Queríamos que você precisasse de nós. Por que então, quando ajudássemos você, isso significaria alguma coisa? Vrat olhou para a pequena mulher humana. Ela era tão pequena, tão frágil. Uma criatura cuja vida inteira foi um momento comparada à sua. E ainda assim ela estava oferecendo a ele algo que nenhum conquistador poderia aceitar. Algo que só poderia ser dado. Por quê? Ele perguntou com sua voz quase um sussurro. Por que nos ajudar? Nós zombamos de você. Nós dispensamos você. Nós tratamos vocês como animais. Helena estendeu a mão e colocou a mão na enorme garra do Draelite. A pele dela estava quente contra as escamas antigas. Por que é isso que escolhemos ser? Ela disse simplesmente. Tivemos uma escolha. Poderíamos ter nos tornado como os antigos impérios do nosso passado, tomando o que queríamos através da força. Ou poderíamos nos tornar algo novo, algo melhor. Escolhemos ser a espécie que ajuda, mesmo quando fomos feridos. Escolhemos ser a espécie que oferece a paz, mesmo quando temos o poder de travar a guerra. Ela recuou e dirigiu-se a todo o conselho. Há 50 anos, você me perguntou o que a humanidade poderia oferecer à galáxia. Eu disse que oferecemos amizade. Você riu. Estou fazendo a mesma oferta hoje. Amizade. A aliança. Um lugar numa nova mesa onde todas as espécies são iguais. Onde enfrentamos a escuridão juntos em vez de sozinhos. A câmara ficou em silêncio por um longo momento. Então o conselheiro Trem se levantou. Os Sinterei aceitam sua oferta, ela disse.
Estaremos ao lado da humanidade contra o silêncio. Uma por uma, outras vozes se juntaram. A Velite Combine está ao lado da humanidade. O coletivo Dren está ao lado da humanidade. Espécies que riram dos humanos. Espécies que quase foram destruídas pelo herói. Espécies que lutaram entre si durante milênios. Todos eles falaram as mesmas palavras. Finalmente, Vrat falou. O Império Draelite está ao lado da humanidade, disse ele pesadamente. E devo-lhe um pedido de desculpas pessoal, embaixador. Chamei seu povo de efêmeras. Vejo agora que estava errado. Vocês podem viver vidas curtas, mas aprenderam mais em sua breve existência do que aprendemos em 50.000 anos. Elaine inclinou ligeiramente a cabeça. Desculpas aceitas, alto conselheiro. E pelo que vale a pena, seu pessoal não está além do aprendizado. Nenhum de nós é. Essa é a esperança que nos faz seguir em frente. Ela se virou para o container onde a rainha heroína esperava. Há mais uma coisa. A rainha deseja dirigir-se ao conselho. Ela nunca se comunicou com tantas mentes ao mesmo tempo. Mas ela quer tentar. Ela quer que você entenda. As paredes dos containers ficaram transparentes. E a presença da rainha encheu o CH âmbar. Não era uma voz. Foi algo mais profundo, uma onda de imagens e emoções que tomou conta de todos os presentes. Eles sentiram o medo dela, 10.000 anos correndo, sempre correndo, nunca parando. O horror de ver seus filhos consumidos por algo que não poderia ser combatido, não poderia ser compreendido, não poderia ser evitado. Eles sentiram o desespero dela, a escolha de consumir outras espécies, não por ódio, mas pela terrível matemática da sobrevivência. Alimente ou morra, cresça ou seja destruído. E finalmente, eles sentiram algo novo, uma pequena centelha de esperança plantada pelas estranhas pequenas criaturas que derrotaram seus filhos, mas ofereceram misericórdia em vez de morte, uma visão de um futuro onde fugir não era a única opção. Quando acabou, muitos dos conselheiros estavam chorando. Até mesmo Vratra, que não chorava há 10.000 anos, sentiu umidade em suas escamas antigas. Nós vamos ajudá-la, disse Tren à rainha. Encontraremos uma maneira de combater o silêncio juntos. A rainha pulsou com algo que parecia gratidão. Helena assistiu ao momento com uma satisfação silenciosa. Foi para isso que ela trabalhou, não para a conquista, não para a vingança, não para provar que a humanidade era forte. Isso, conexão, compreensão, o começo de algo que ela conhecia, mas sabia que era apenas o começo. O silêncio ainda existia, consumindo universos, apagando a própria realidade. Eles viriam eventualmente, quando o fizessem, a galáxia precisaria estar pronta. Ela tocou seu dispositivo de comunicação. Vasquez para o comando da frota, início da fase 3. O conselho concordou. Comecem a mover nossas naves de pesquisa para a borda galáctica. Precisamos saber tudo sobre o silêncio antes que eles cheguem. Uma voz atendeu em seu ouvido. Entendeu, embaixador, a fase 3 está ativa, estaremos prontos. Helena olhou para as estrelas além da câmara do conselho. Em algum lugar na vasta escuridão, algo terrível estava por vir, algo que havia perseguido a grade pelas galáxias, algo que consumia o próprio tempo. A humanidade escondeu-se durante 50 anos, construindo força e segredo. Agora era hora de usar essa força, não para conquistar, não para destruir, para proteger, para unir, para se tornarem o que a galáxia precisava que eles fossem. Helena fechou os olhos e sorriu. A piada da galáxia tornou-se a sua última esperança e a humanidade não falharia. 5 anos se passaram desde o dia em que a humanidade se revelou à galáxia. 5 anos de mudança, de cura, de preparação. A antiga Câmara do Conselho ainda flutuava entre as estrelas, mas já não era o mesmo lugar onde 47 espécies tinham rido de uma pequena delegação humana. Agora era o coração de algo novo. A Assembleia Galáctica Unida reuniu-se pela primeira vez numa manhã brilhante, medida pelo sol artificial que agora aquecia a estação. Representantes de mais de 100 espécies encheram a Câmara ampliada.
Velhas potências sentaram-se ao lado de civilizações jovens, antigos inimigos partilharam mesas, e numa sessão especial perto do centro, uma delegação de rainhas heróis participou na sua primeira reunião oficial como membros da Assembleia. A embaixadora Helena Vasquez assistiu de uma varanda acima do andar principal. Ela tinha agora 112 anos, mantida viva pela medicina humana que poderia prolongar a vida muito além dos seus limites naturais. Mas mesmo com toda a tecnologia deles, ela sabia que seu tempo estava acabando. Em breve uma nova geração carregaria a tocha que ela segurou por tanto tempo. Ela não se importou. Ela já tinha visto o suficiente. Ela já tinha feito o suficiente. Um jovem ajudante humano estava ao lado dela. Uma mulher chamada Sarah Shen, que nasceu depois que a humanidade se revelou à galáxia. Para Sarah, as velhas histórias de zombaria e frotas ocultas eram história, não memória. Eles estão finalmente convocando a votação, disse Sarah, observando os procedimentos abaixo. Helena assentiu lentamente. Hoje a Assembleia votaria o Protocolo de Defesa Unificada, um plano que combinaria as forças militares de todas as espécies membros numa única frota coordenada. Foi o maior esforço cooperativo na história galáctica e foi necessário porque o silêncio estava mais próximo do que nunca. Batedor Humano S observava o vazio entre as galáxias há 5 anos. Eles mapearam a abordagem dos silêncios, rastrearam seus movimentos, estudaram seus padrões. As notícias não eram boas. O silêncio moveu-se lentamente pelos padrões galácticos, mas moveu-se de forma constante. Dentro de mais um século, talvez 2, alcançaria os limites do espaço conhecido. A galáxia tinha um prazo e, pela primeira vez na história, estava trabalhando em conjunto para cumpri-lo. A votação decorreu sem problemas. Uma por uma, as espécies anunciaram o seu apoio. O Império Drylot, que já foi o mais orgulhoso e isolado das grandes potências, votou sim sem hesitação. O próprio Alto Conselheiro Varad defendeu o protocolo, trabalhando ao lado de diplomatas humanos para convencer espécies relutantes. O velho lagarto mudou nos anos desde que a humanidade salvou seu império. Ele caminhava mais devagar agora, falava mais suavemente, mas havia uma nova luz em seus olhos antigos, um propósito que ele não sentia há milênios. Até o herói votou sim. Suas rainhas falando através de tradutores que converteram suas imagens mentais em palavras. A galáxia ainda os temia, ainda se lembrava dos milhares de milhões que tinham consumido, mas o medo estava lentamente a tornar-se compreensivo. O herói agora compartilhava seu conhecimento livremente, ensinando outras espécies sobre o silêncio, ajudando a desenvolver armas e defesas que pudessem realmente funcionar contra o inimigo impossível. Quando a contagem final foi anunciada, a votação foi unânime. Todas as espécies da Assembleia concordaram em lutar juntas. Helena sentiu lágrimas em seu rosto velho. Ela nunca esperou ver este dia, uma galáxia unida, antigos inimigos como aliados, um futuro pelo qual valeria a pena lutar. Sarah percebeu suas lágrimas e pareceu preocupada. Embaixador, você está bem? Helena sorriu e enxugou os olhos. Estou melhor do que bem, criança. Estou observando a história mudar. Estou vendo a galáxia crescer. Abaixo deles, a celebração começou. Espécies que nunca haviam compartilhado um quarto agora compartilhavam bebidas e histórias. Os guerreiros Dreyletre deram tapinhas nas costas dos soldados humanos. Os cientistas da Sinteri compararam notas com engenheiros heróis. Uma centena de línguas enchiam o ar, traduzidas instantaneamente por sistemas concebidos para trazer compreensão em vez de divisão. Mais tarde naquele dia, Helena participou de uma reunião menor nas câmaras do novo Conselho de Defesa. Aqui o verdadeiro trabalho aconteceria. Estratégia, planejamento, os intermináveis detalhes de preparar uma galáxia para uma guerra diferente de tudo que ela já enfrentou. O general Marcus Webb liderou a delegação humana. Ele era jovem para os padrões humanos, apenas 60 anos, mas passou a vida inteira se preparando para este momento. Seus pais estiveram entre a primeira geração a trabalhar na frota oculta, construindo navios em dimensões que o Conselho não conseguia ver. Os últimos batedores não relataram nenhuma mudança na trajetória dos silêncios, informou ele aos comandantes reunidos.
Temos aproximadamente 170 anos antes que alcancem os braços exteriores, possivelmente menos se acelerarem. Isso não é muito tempo, rugiu Vrat. Sua enorme forma curvada sobre uma exibição holográfica da galáxia. Nossas frotas são fortes, mas o silêncio é diferente de tudo que já enfrentamos, e é por isso que não planejamos combatê-las da mesma forma que lutamos contra inimigos normais, disse um cientista humano chamado Dr. Yuki Tanaka. Ela foi a pesquisadora principal do projeto Daybreak, o programa secreto da humanidade para desenvolver armas que poderiam realmente prejudicar o silêncio. Temos estudado os dados que o herói compartilhou conosco. O silêncio não está verdadeiramente vivo, de forma alguma que possamos compreender. São mais como um desastre natural, uma força de entropia que consome a própria realidade. Tal coisa pode ser interrompida? Pergunte à conselheira Tren, seus 4 olhos focados intensamente nos dados. Talvez, talvez não. Dr. Tanaka abriu um novo display mostrando fórmulas matemáticas complexas. Mas acreditamos que podemos redirecioná-los. O silêncio segue certos caminhos traçados pelas concentrações de matéria e energia. Se conseguirmos criar um alvo alternativo forte o suficiente, poderemos afastá-los completamente da galáxia. Leve-os para onde? Perguntou Vratra. O Dr. Tanaka hesitou. Esse é o parte difícil. Precisaríamos criar algo grande o suficiente para atrair a atenção deles. Algo que queimasse com intensidade suficiente para afastá-los. E seja lá o que for, seria consumido completamente. O silêncio caiu sobre a câmara. Todos entenderam o que ela estava dizendo. Alguém teria que sacrificar algo enorme para salvar o resto. Eleanor falou pela primeira vez. Temos tempo para encontrar outro caminho. O propósito deste conselho não é planejar sacrifícios. É encontrar soluções. Tenho fé que mentes trabalhando juntas podem resolver problemas que nenhuma espécie poderia resolver sozinha. O general Webb concordou com a cabeça. O embaixador está certo. Temos 170 anos e a inteligência combinada de mais de 100 espécies. Vamos usar esse tempo com sabedoria. A reunião continuou por horas. Planos discutidos e refinados. Ideias compartilhadas e debatidas. Quando finalmente terminou, Eleanor caminhou lentamente pelos corredores da estação, olhando para as estrelas. Sarah Shen encontrou-a ali, diante de uma janela que mostrava o braço distante da galáxia onde a Terra esperava. Você deveria descansar. Embaixador, Sarah disse gentilmente. Os médicos dizem que você está se esforçando demais. Vou descansar em breve, Helena respondeu. Mas primeiro eu queria ver isso. Mais uma vez. Ela apontou para as estrelas além da janela. Quando eu era criança, não sabíamos se existia vida fora da Terra. Olhamos para aquelas luzes e nos perguntamos se estávamos sozinhos. Agora olho para essas mesmas estrelas e vejo amigos, aliados, um futuro que vai além de tudo que meus ancestrais poderiam ter imaginado. Ela se virou para encarar a jovem ao seu lado. Você sabe por que estou lhe contando isso, Sarah? Sarah balançou a cabeça porque um dia você estará onde estou agora. Você terá a responsabilidade de representar a humanidade na galáxia. E quando esse dia chegar, quero que você se lembre de uma coisa. Helena colocou a mão antiga no ombro de Sarah. A nossa força não está nos nossos navios, nem nas nossas armas, nem na tecnologia que construímos. A nossa força está na nossa capacidade de mudar, de crescer, de olhar para os nossos inimigos e ver amigos em potencial. A galáxia já riu de nós porque éramos pequenos e jovens. Eles não riem mais. Mas a razão pela qual eles nos respeitam agora não é porque podemos destruí-los. É porque escolhemos não fazê-lo. Sarah assentiu lentamente, a compreensão começando a surgir em seus olhos. Passamos milhares de anos aprendendo a lutar. Helena continuou. Quase nos destruímos com esse conhecimento, mas sobrevivemos e aprendemos algo mais importante. Aprendemos que a maior vitória não é derrotar os inimigos. Está transformando-os em aliados. O herói consumiu bilhões de vidas. Agora eles estão ao nosso lado como amigos. Essa transformação vale mais do que qualquer batalha já vencida. Ela olhou de volta para as estrelas.
O silêncio está chegando. Pode ser a maior ameaça que esta galáxia já enfrentou, mas não tenham medo porque, pela primeira vez na história, a galáxia está unida e uma galáxia unida pode enfrentar qualquer coisa. Bem abaixo deles, na sala principal da Assembleia, a celebração continuou. Espécies que eram estranhas estavam se tornando amigas. Ódios antigos estavam sendo deixados de lado. Um novo capítulo na história galáctica estava sendo escrito. E no silêncio da plataforma de observação, uma velha humana sorriu para as estrelas e sabia que o trabalho de sua vida estava completo. O Conselho Galáctico já riu dos humanos uma vez. Eles os chamavam de primitivos, efêmeras, uma piada que não valia a pena levar a sério. Eles não estavam mais rindo. Mas não porque temessem a humanidade, não porque as frotas humanas pudessem destruir os seus mundos, não porque a tecnologia humana superasse a sua. Eles ficaram em silêncio porque aprenderam a respeitar. O verdadeiro respeito conquistado por meio de ações, em vez de exigido pela força. Eles ficaram em silêncio porque quando os humanos falavam, suas palavras tinham peso. Eles ficaram em silêncio porque a humanidade provou que a força e a misericórdia poderiam coexistir, que o poder poderia ser usado para proteger o instante. Cabeça de conquista. Fora da estação, naves de 100 mundos moviam-se em padrões pacíficos, suas luzes piscando na escuridão como uma promessa. Em algum lugar naquela escuridão, o silêncio esperava. Mas a galáxia enfrentaria isso unida, unida pela primeira vez na história. E no centro dessa unidade estava a humanidade, não como governantes, não como conquistadores, como guardiões, como amigos. Sendo a espécie que aprendeu a lição mais difícil de todas, essa verdadeira civilização não se mede pelo poder de destruir, mas pela escolha de proteger. Helena fechou os olhos e deixou a luz de 1 bilhão de estrelas inundá-la. A piada da galáxia tornou-se a sua maior esperança, e a esperança estava apenas começando.